Você já se perguntou o que realmente acontece no exato segundo em que morremos? Para onde vai a alma? Existe um lugar de descanso eterno? Ou de tormento? Será que há consciência após a morte? O que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Talvez a resposta seja muito diferente do que você ouviu por aí. E talvez, depois de ouvir este vídeo até o final, você nunca mais veja a vida e a morte da mesma forma. A morte é um dos grandes mistérios da existência humana. Desde os tempos mais antigos, todas as culturas e religiões tentaram explicar o que acontece depois do último suspiro. Para alguns, tudo se apaga e acaba. Para outros, é o começo de uma nova jornada. Mas o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz de fato? Qual é a verdade revelada nas Escrituras Sagradas? A Bíblia não é silenciosa sobre esse assunto. Na verdade, ela traz respostas profundas e, muitas vezes, surpreendentes. Em Hebreus 9:27 está escrito: Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse verso sozinho já desmonta várias teorias que circulam por aí, como a ideia da reencarnação ou de vidas passadas. Segundo a Bíblia, a vida é única, e após a morte, há um destino eterno definido. Jesus, em Lucas 16, contou a parábola do rico e Lázaro. Um morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O outro morreu e foi sepultado, indo para o tormento. E o mais impressionante, ambos estavam conscientes, sabiam onde estavam, lembravam da vida anterior e tinham sensações. Essa passagem revela que a alma continua existindo e ciente após a morte, o que contraria a visão de que a morte seria como um sono sem consciência. No entanto, outras passagens falam sobre a morte como um sono. Em João 11:11, Jesus diz que Lázaro adormeceu e que iria despertá-lo. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:13, fala dos que dormem no Senhor. Isso significa inconsciência? Ou apenas que o corpo repousa enquanto a alma permanece viva, aguardando a ressurreição? Esse é um ponto de debate entre teólogos. Mas o mais importante é que, mesmo entre diferentes interpretações, há um consenso. A morte não é o fim. A Bíblia fala claramente sobre dois destinos eternos: o céu e o inferno. Em Apocalipse 20, é descrito o juízo final, em que os mortos serão julgados segundo suas obras, e quem não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Por outro lado, os justos terão acesso à Nova Jerusalém, onde não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas. Mas o que determina o destino de alguém? Segundo Jesus em João 11:25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A chave está na fé. Não é sobre boas ações, religião ou tradição. É sobre crer em Jesus como Salvador e viver conforme sua palavra. A salvação não é uma recompensa por mérito, mas um presente de graça que deve ser aceito com fé e arrependimento. E por que isso importa tanto? Porque pensar no que acontece depois da morte nos faz refletir sobre como estamos vivendo agora. Se existe um destino eterno, então cada escolha que fazemos aqui tem consequências que vão além desta vida. A Bíblia nos convida a viver com sabedoria, com temor de Deus, com responsabilidade, com compaixão e com fé. Ela nos ensina que a vida é breve, mas o destino eterno é real. Esse tema desperta não só a curiosidade, mas mexe com nossas emoções mais profundas. A maioria das pessoas já perdeu alguém querido. Muitos têm medo da morte. Outros preferem nem pensar no assunto. Mas ignorar não muda a realidade. A morte virá para todos. A questão é: estamos preparados? Além disso, esse tipo de reflexão nos conecta, porque mesmo quem não tem fé sente o impacto dessa dúvida. E é aí que entra a oportunidade de apresentar a verdade da Bíblia com amor e clareza. Ao mostrar o que Deus revelou sobre o pós-vida, você não só sacia a curiosidade das pessoas, mas oferece esperança, sentido, propósito.
E é justamente esse senso de propósito que gera conexão emocional. Saber que há vida após a morte, que Deus se importa com nosso destino eterno, que existe redenção, que o sofrimento tem fim, tudo isso transforma a maneira como enxergamos o presente. Gera consolo em meio à dor. Gera paz em meio ao caos. Gera esperança onde parecia só haver fim. A pergunta, o que acontece depois da morte, é universal. Todos já pensaram sobre isso. Todos já se imaginaram em um velório, ou enterrando alguém, ou recebendo um diagnóstico grave. É um tema que cruza todas as culturas, todas as idades, todas as classes sociais. E é exatamente por isso que vídeos com esse assunto tocam tanta gente. Eles são humanos, reais, vivos. E além do aspecto espiritual e emocional, esse tipo de conteúdo tem um grande potencial de gerar debate. Há diferentes visões sobre o pós-morte, entre religiões, entre igrejas, até entre cristãos. Isso gera comentários, discussões, engajamento. E quanto mais comentários, mais o algoritmo entrega o vídeo para outras pessoas. É uma oportunidade de evangelizar e, ao mesmo tempo, fortalecer o canal. Mas atenção! Abordar esse tema exige respeito, sensibilidade e base bíblica sólida. Não é para criar medo nem polêmica vazia. É para guiar as pessoas à verdade. Mostrar que Deus nos ama tanto que nos dá o livre arbítrio de escolher onde passaremos a eternidade. E que a decisão deve ser tomada enquanto ainda estamos vivos. Você não precisa temer a morte se sua vida está nas mãos de Jesus. Ele venceu a morte, ressuscitou e prometeu vida eterna aos que creem nele. Essa é a maior esperança que alguém pode ter. Se esse tema tocou você de alguma forma, compartilhe este vídeo. Curta, comente e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. A verdade liberta. E a verdade está na palavra de Deus. Que sua vida hoje seja guiada pela certeza da eternidade. Porque quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Se esta mensagem mexeu com você, curta, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho